apresento o meu trabalho. Então, beleza. Flávio, eu quero pegar cliente direto, eu não quero trabalhar na plataforma, porque eu recebo só um percentual de serviço, né? É um processo de uberização, você não fica com tudo, mas é rápido. Então, você gira rápido se você quiser ter dinheiro rápido, tá? Bom, o mais importante é você construir um portfólio. Nós temos uma disciplina dentro da nossa pós-graduação que é a disciplina de blog, gente. Esta disciplina, ela era para o aluno aproveitar e fazer o próprio blog, né? Ter um blog. Existem vários sites de blog em WordPress, né? Que são fáceis de manusear e são blogs gratuitos. Então, a minha ideia é que você também se comprometa com o seu crescimento profissional ao longo dessa pós-graduação em técnica redacional e revisão de textos. Crie o seu portfólio. E aí, a partir desse portfólio, apresente seu trabalho. Primeira coisa, você quer atuar escrevendo textos variados? Se sim, você pode mostrar lá no seu blog que você escreve na área de saúde, que você escreve na área de finanças. Às vezes você pode escolher uns 5, 6 temas para não ficar uma coisa muito ruim, né? Que você escreve com estilos o quê? Diferentes. E ali o objetivo é você se apresentar como redator. Então, ao criar esse blog, a primeira coisa que você tem que fazer é uma página de apresentação. Você é redator, qual que é a sua formação, qual que é a sua experiência pregressa profissional. Então, aquelas coisas básicas que você já sabe em termos de currículo. Só que na hora de você contratar um redator, o que você olha é o que ele escreve. Então, eu quero ler alguma coisa sua. Tá aqui, ó. Esse aqui é meu link de trabalho. Igual um designer, um web designer, geralmente eles também têm um portfólio de trabalho para você ver as peças gráficas que eles fazem. E se você ainda for redator com conhecimentos de designer, pode ter certeza que você vai ter um alto valor agregado no mercado, tá? Porque geralmente as empresas também querem alguém que saiba escrever e ao mesmo tempo produzir as artes. É complicado, mas é por aí. Bom, então aqui, ó, a opção de você publicar algumas produções textuais, um lembrete importante, tá? Caso você já tenha feito trabalhos para alguém, na hora de colocar no seu portfólio, você precisa de autorização de um dado colaborador ou do seu prestador de serviço para colocar aquele trabalho no seu blog, tá, gente? Porque eu já vi aluno que às vezes fez isso. Eu peguei um texto que eu tinha escrito, sei lá, para uma empresa em que eu trabalhei em 2020 e resolvi botar em 2024 no meu lindo blog, esqueci de pedir autorização. E aí a empresa depois acionou o cliente, não falei cliente, a empresa acionou o colaborador em função disso. Então, cuidado, porque você precisa de uma autorização para utilizar esse texto dentro do seu portfólio. Porque outra coisa que você tem que entender é o seguinte, nesse esquema de redator revisor, o texto deixa de ser seu. 90% dos trabalhos de contratação de redator revisor não vão querer que você assine o texto. Então, normalmente, aquele texto vai estar assinado ali como equipe, alguma coisa, né? Então, não vai ter uma assinatura específica, tá? Bom, outra dica é buscar um site que aceite publicações independentes. Eu falei do Migalhas, porque eu sei que o Migalhas aceita. Aqui eu deixei um outro link para vocês que também aceita. E já deixo aqui para vocês a opção do nosso blog. Porque você tem a opção, como nosso aluno, de publicar seus trabalhos dentro do nosso blog. Só que o nosso blog é temático, então não, só fala sobre língua portuguesa. Então, eu não posso publicar um texto falando sobre planta, porque isso penaliza no SEO, né? Foge ao tema do texto. Então, para publicar o seu texto, a gente primeiro revisa o seu texto para que não tenha erros, porque isso também penaliza. A gente olha se ele está dentro da estrutura de SEO. E aí, depois disso tudo, afinidade de tema, revisão do texto, estratégia de SEO. Passou nisso tudo? A gente tem até uma ferramenta aqui que avalia o texto, tá? Existem várias ferramentas para olhar a otimização de SEO. Tá tudo ok, não sou eu que faço isso, pessoal de outra área. Tudo ok? A Isabela, né? A Isabela que já cuida dessa parte. Tudo ok? Então a gente publica o seu texto. Por que é legal ter o texto publicado no blog? Porque é um blog com muita visibilidade. E nesse caso a gente deixa a sua fotinho lá, né, bonitinha, e
você pode usar o link dentro das suas redes sociais. Quando você fizer um trabalho, olha, eu produzi esse texto para o blog da professora Flávia Rita. Só que ele precisa ter afinidade temática, tem que ser coisa relacionada à língua portuguesa. Tem que passar por uma revisão e tem que passar nas técnicas de SEO. Não adianta, gente, ser um texto sem uma validação, porque isso penaliza o blog. Por isso que a gente cria regras para essa publicação. Eu falo que às vezes você faz o TCC e uma parte do seu TCC ela pode virar um ótimo texto de blog. Isso aí é legal. E aí a gente vai conversando com a nossa equipe e você vai alinhando o texto. Não dá para publicar de qualquer jeito por causa dessas regras. E é bom que você vai conhecendo isso, falando, então nem do meu próprio eu posso publicar de qualquer jeito? Isso, amigo, porque senão você não vai ter uma visibilidade adequada. Você precisa criar um portfólio que sirva realmente para atrair contratantes. Para isso já tem que estar dentro das regras, tem que ter H1, H2, tem que ter, né, título, subtítulo, tem que ter ranqueamento, tem que ter não sei o que, a palavra central tem que estar no título, não sei isso tudo não, tá, gente? Isso aí quem faz aqui no curso não sou eu, tá? Eu geralmente escrevo escrita livre e depois as pessoas colocam nas regras, o que pode ser feito com o seu texto, tá? Só tem que deixar mexer, né, gente? A gente manda para você uma versão e fala, foi mexido por isso, por isso, por isso. Bom, desse modo, criando um portfólio, que é você criar o seu próprio blog, é um blog pessoal, tá? Produzindo em sites independentes como o Migalhas e esse outro site que é um site de relevância, ou dentro do nosso blog, você acaba reforçando o seu currículo e reúne material para apresentar para futuros contratantes. Porque quando você fala assim, tá, eu sou redator, para onde você escreve? Ah, eu escrevo para o Migalhas. Você pode escrever toda semana para o Migalhas, tá? Ah, eu escrevo para esse site aqui. Ah, eu escrevo para o blog. Beleza, seu texto está lá porque você mereceu. Você fez tudo dentro das regras. Então, mereceu. Você escreve para o nosso blog. É isso mesmo, é uma parceria, tá? Bom, então, essas são as formas que você tem de apresentar o seu trabalho como redator e são formas importantes. Aqui, vamos falar agora um pouquinho da profissão de revisor, tá? A profissão de revisor, ela tem muito menos mercado do que a profissão de redator. Eu diria que o maior mercado da profissão de revisor hoje está aqui, ó, trabalhos acadêmicos e aqui também, ó, textos o quê? Literários. Esses ainda são os maiores mercados de revisão, tá? Textos jornalísticos, antigamente era muito comum haver dentro dos jornais um revisor. Hoje não é muito comum. E aí, nesse ponto, a inteligência artificial ela supre bastante esse revisor de textos que são publicados com uma velocidade muito grande. Revisão de contratos. Geralmente, as empresas vão preferir um profissional especializado que é responsável pela redação dos contratos e ele mesmo revisa. Revisão de normativos e manuais. A gente fala que é o gestor de escrita interna ou gestor corporativo. Então, nesse caso, ele faz a revisão dos normativos que ele mesmo escreveu. E essa revisão pode ser anual. E essa revisão não é só uma revisão de língua e estilo. Ela tem a ver com as mudanças que ocorreram ao longo deste ano, por exemplo, na instituição. Muda o manual da empresa todo, muda um fluxograma. E isso, gente, tem espaço apenas em empresas de médio e grande porte. As empresas de médio e grande porte, elas contam com esse tipo de profissional, tá? Então, pra gente pensar aqui, o mercado de revisor puríssimo é o revisor de trabalhos acadêmicos. Eu diria que a melhor forma de você se apresentar nesse mercado de revisão de trabalhos acadêmicos é fazendo uma página na internet, tá? Divulgando o seu trabalho, principalmente perto das faculdades, isso pode ser feito por meio de, por exemplo, uma mídia paga, e aí você pode criar conteúdo sobre revisão de trabalhos acadêmicos. Tipo, eu vou criar conteúdo sobre como colocar um trabalho da BNT. Eu vou criar conteúdo sobre como revisar um trabalho acadêmico. Como fazer uma monografia. Eu tenho uma colega que ela faz muito isso, tá? Deixa eu até ver o nome dela. É Lilian... Deixa ela aqui. Ela só mexe com isso e ela trabalha só com aluno de mestrado. E é interessante que cada um vai para uma área, né? Isso, já achei de cara. Ó, Lilia Finelli. Então, ela só mexe com isso. Então, basicamente, ela vai falar só sobre trabalho de mestrado. O negócio dela é muito o mestrado, tá?
Então, ela dá dicas só sobre mestrado, como fazer a tese de mestrado, como escrever a tese de mestrado, tudo relacionado a mestrado. Então, assim, é bem interessante porque são perfis específicos. Ela tem mais ou menos uns 6 mil seguidores, ela é mestra e doutora em Direito na UFMG, então ela tem know-how para isso. Falei isso porque eu lembrei da página dela, do blog dela. Ela vai toda para uma linha que nem é monografia, é só mestrado, é só isso. O objetivo dela, outras pessoas que queiram fazer mestrado na UFMG, ela pega essas pessoas, trabalha com essas pessoas. Estão vendo que é bem nichado, né? E você pode pensar nisso. Revisão de contratos, igual eu falei, que aí nesse caso aqui, ó, grandes empresas, aqui também grandes empresas. Revisão de textos literários, aí você vai ter várias situações diferentes. As grandes editoras, as editoras de porte médio e mesmo as pequenas editoras e os autores independentes. Então, a gente vai ter editoras e autores independentes. Nesse caso, se você quer atuar nisso daqui, é produzir conteúdo voltado para isso aqui. Então, como você quer se projetar, né? Você vai pensar lá para fazer o seu blog e pensar em que área você quer atuar. Não, Flávia, eu sou formada em Direito e eu quero trabalhar como revisor de contrato, eu quero uma multinacional. Beleza, perfil no LinkedIn. Outra coisa que eu diria, tá, gente? Eu diria que é um trio que funciona muito bem. O seu site, que nele você vai associar um blog, e aí basicamente você vai trabalhar os seus textos, o seu portfólio. A outra coisa, um perfil em redes sociais, no caso o Instagram ainda é muito interessante, então eu apostaria em fazer um perfil no Instagram e eu apostaria em fazer uma página no LinkedIn, porque você está trabalhando profissionalmente. Na sua página, você pode também postar os seus textos. Cria uma periodicidade e vai trabalhando lá, tanto com dicas de revisão. Você pega, por exemplo, olha como é que são coisas bobas que poderiam ser feitas para você mostrar o seu potencial como colaborador de uma empresa, né? Você pega um determinado texto publicitário e fala, como esse texto poderia ser escrito de uma forma mais agradável. Aí vai lá e reescreve o texto. A comunicação aqui ficou equivocada. No LinkedIn, menos brincadeira e coisas mais sérias, mais longas, mais densas. De repente, no perfil do Instagram, um pouco mais, como é que eu posso dizer? Descontraído, mas depende do público-alvo que você quer alcançar. Sempre você pensar que na hora que você construir isso aqui, é a sua imagem que você está passando. Assim, Flávia, mas você não acha que eu tenho que fazer tudo que todo mundo faz em rede social? Se você fizer tudo que todo mundo faz, a primeira coisa que você vai ter é falta de identidade. Então, o negócio é ter identidade. Você vai criar a sua e imprimir isso, tanto no seu blog, no seu perfil ou na sua página. Cada pessoa é de um jeito, gente. E o seu objetivo é a adesão ao seu jeito. Então, é apresentar esse jeito da melhor maneira possível, com técnica, mas do seu jeito. Né? Não é pra gente fazer tudo que todo mundo faz, é a maior besteira que a gente pode fazer por si mesmo, porque você vai se perder no meio do caminho e não é sustentável, né? Seria assim, Flávia vai resolver fazer dancinhas no Instagram e o povo brinca, fala pra eu fazer, eu falo, gente, eu até já gostei muito de dançar, quase que eu virei a loura do tchan na minha adolescência, mas hoje já passou, eu tenho mais de 40 anos e realmente não é pra mim. Eu posso eventualmente fazer uma dancinha porque eu tô com vontade de dançar, ponto. Eu posso filmar e colocar uma coisa no Instagram porque eu quis, mas assim, fazer uma dancinha aleatória para dar uma dica de português, hoje não é a minha realidade. Dar a dica é fazer a dança, não. Ok. Mas isso poderia te trazer um certo engajamento? Gente, tudo pode trazer engajamento, mas talvez não seja o cliente também que eu desejo. Eu, geralmente, trabalho com um aluno mais maduro, que não é de idade, não. É um aluno mais maduro que já tem consciência de que ele precisa de profundidade no aprendizado de língua portuguesa para passar no concurso público. Entenderam? Então, uma dica muito superficial nem vai servir para esse aluno e ele tem consciência disso. Então, são públicos diferentes, professores diferentes, pessoas diferentes. E eu tô falando que tá errado? Não. Só que não cabe para mim. Então, o que você tem que fazer é aquilo que couber para você. De repente, você tem 20 anos. Aí, nesse caso, faz todo sentido, de repente, você explorar um público mais jovem. Acabei de sair da faculdade, Flávia. Minha sintonia, por exemplo, vai ser com menino de Enem. Não é um público que eu tenho muita afinidade. Eu até tenho Enem dentro do nosso site, mas nunca foi meu maior público. Eu tenho muito mais aluno de pós-graduação do que menino de Enem. Em outra época da minha carreira, foi diferente. Então, eu acho que é isso. É você modelar aquilo que faz sentido para você. Entendeu? E
ao longo da sua carreira, você vai perceber que coisas que fizeram sentido em um momento podem deixar de fazer em outro. Você vai perceber que coisas que você testou, de repente não foram tão legais para conversão. Outras que você poderia testar foram ignoradas por motivos X, Y, W, Z e que você pode colocar em prática em um determinado momento. Então, eu acho que o que é mais importante é isso, é você definir aí um perfil para atuar. O seu perfil do Instagram, ele vai dizer quem você é de verdade, ou deveria, né? Quando eu faço comida e posto lá, é porque eu cozinho de verdade, tá, gente? Não é mentira, não. Bom, então aqui eu acho que você pode trabalhar essa linha e já saber que os seus maiores mercados estarão em trabalhos acadêmicos ou nas editoras. Nas editoras você pode trabalhar com autores independentes e aí vai mostrar lá que você tem técnica de revisão. Pega um texto e revisa. Coloca lá o texto revisado. Pega uma página de um livro e de repente dá sugestões de melhoria. Tem como fazer muita coisa legal. Bom, deixa eu contar para vocês uma experiência pessoal que me rendeu muitas coisas. Eu posso deixar nessa tela aqui que eu vou parar e vou pegar para vocês um trabalho que eu fiz uma coisa que eu acho que foi muito inovadora. Um minuto. E sabe por que eu lembrei disso? Porque eu olhei para frente e vi na minha estante, tá? Então foi uma coisa bem legal. Olha aqui. Um dia eu estava no avião e fui dar um curso, isso aí tem muito tempo. Nós estamos em 2024, era 2012, 2010. E aí eu já trabalhava dando capacitação para professores de escolas particulares da Rede Pitágoras. Então eu fazia curso de formação de professores, beleza. Aí um colega meu falou assim: ô Flávia, a editora Abril, ela contrata pessoas para fazerem sai a redação nota 1000 do Enem e você vai fazer nos comentários da redação nota 1000 e de outros vestibulares, principalmente São Paulo, da USP, da Unicamp e tal. Aí ele virou todo sério e falou assim: mas eu não tenho como te indicar, não, porque você não tem pós-graduação e eles só pegam pós-graduado. E ele, na época, trabalhava lá e ele falou: e eu precisando, gente, de uma grana extra, mas precisando. Tipo assim, sabe que você fala assim, 3 meninos, né, gente? É muita coisa. Aí eu, não, precisando de um dinheiro. Aí eu peguei e falei com ele assim: tá, mas me mostra aí. Aí ele mostrou e falou assim: não tem jeito de eu te indicar. Eu falei: não, beleza. Aí passou. Cheguei aqui em Belo Horizonte, falei: não vou aceitar isso, não. Sabe o que eu vou fazer? E Paulo Montoya foi meu chefe, é um japonesinho lá. Hoje ele me segue no Instagram, é super legal. Foi desse jeito, gente. Eu peguei e falei assim: quer saber? Eu vou mandar um e-mail para ele. Não era muito comum rede social. Falei: eu vou mandar um e-mail para ele e vou falar com ele o seguinte, que eu queria só uma oportunidade de escrever um capítulo para ele ver como é que eu escrevo. E eu não tenho pós-graduação realmente, mas eu me comprometi a fazer, depois eu fiz, né, gente, lógico. Mas na época eu não tenho o pré-requisito, mas eu tenho certeza de que eu tenho qualidade técnica para fazer o trabalho e já mandei um capítulo reescrito da revista que eu fui e comprei. Quantos eu fiz para eles? Todos esses. Todos esses guias do Enem. Todos eles. Ô, gente, eu tenho muito orgulho dessa história, porque foi uma história muito legal, sabe? Tipo assim, sabe que você fala assim, você tem que acreditar em si mesmo, você tem que falar assim, olha que beleza. Claro que eu não escrevi o guia sozinho, tá? Todos eles têm a participação de outros autores, e é muito legal quando você fala, eu guardo todos, né? Tipo assim, claro, óbvio. Então, olha que legal. Esse eu acho que foi o primeiro, 2011. Então, esse foi o primeiro, e eu fiquei escrevendo lá para eles, assim, um tempão. Então, esse foi o primeiro que eu fiz. Olha que bonitinho, ó. Deixa eu achar meu nomezinho aqui para mostrar para vocês. E é muito legal quando você fala assim, gente, olha, tem um negócio aqui. O negócio é para ser feito. Deixa eu fazer. Eu fiz um capítulo, eu acho que ele ficou olhando e pensou assim, que menina que é essa, gente? Que doideira que é essa? Ela quer fazer... ela quer fazer o negócio e aí ela quer mandar de graça, se eu gostar eu contrato. Foi exatamente isso que eu pedi. Eu falei aqui, ó, eu quero fazer, se você gostar, você me contrata. Se você não gostar, você não me contrata. E fui contratada. Então, por isso que eu falo que às vezes o fazer o trabalho é o mais interessante de tudo. Você faz, mostra a sua qualidade, mostra a sua capacidade. E aí, gente, deixa a pessoa que está lendo ali descobrir se você tem ou não condição de prestar aquele trabalho, entendeu? Então, assim, eu acho que é bem essa postura que a gente tem que ter. Outro dia também eu tava muito sem o que fazer, aí entrei no Instagram aqui e mandei assim, isso foi uma outra coisa, esse eu não recebi resposta não, mas um dia, quem sabe, né? Eu mandei assim,
Gente, eu acho um absurdo só ter roteirista homem de novela. Eu sou mulher e sou muito qualificada para escrever uma novela. E, inclusive, já tenho um roteiro, porque eu tinha roteiro da série da Netflix que eu falei com vocês, que eu já concorri nele. E eu poderia ampliar esse roteiro para uma novela. O não eu já tenho, entendeu? E eu sei que tá um roteiro interessante, tá uma coisa bem legal. E aí, de repente, poderia virar um trabalho. Coragem, gente. Coragem é o que acompanha as pessoas. Eu posso dizer assim, categoricamente, eu não aceito não para trabalho. É lógico que eu não aceito não, que eu falo o seguinte, às vezes eu não tenho todas as possibilidades para aquele trabalho, mas eu sempre tive o ímpeto de oferecer de graça. Ó, eu faço um de graça, porque aí você vai ver se faz sentido ou não para você. E olha o que me rendeu. Eu falo isso. Foram anos do dinheiro extra que eu precisava. Foram anos. Então é muito isso. E vale para você que está aí do outro lado. Talvez você está pensando assim, como eu vou iniciar uma carreira se eu não sou formada em letras? Deixa eu te explicar. Quando eu fiz esse trabalho para a Editora Abril, que é uma editora super, né, grande, um trabalho super complexo, eu tinha uma experiência profissional, mas estava longe de ser o know-how que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, estava longe de ser, gente, a Flávia que você está vendo hoje, tá? Mas eu tinha a necessidade financeira e a boa vontade. E eu recebi todas as críticas. Por exemplo, assim, o Paulo Montoya, que foi o meu chefe lá na Editora Abril, ele pontuava, Flávia, você precisa melhorar nisso. E às vezes a pessoa te contrata, gente, até pelo atrevimento. Não sei se foi o caso ou não, mas eu acho que não. Mas assim, recebi muitas dicas, muitas críticas aos textos que eu escrevia, como eles poderiam ser melhorados. E depois esse trabalho passou a não valer mais a pena, porque eu migrei muito para o ramo do concurso público e a Editora Abril, inclusive, parou de produzir esses periódicos. Você vai mudando de área, foi o que eu falei, o que fazia sentido no momento, de repente em outro não vai fazer. E tá tudo certo, porque você evolui. Você evolui e outra pessoa que de repente está ali começando seus trabalhos de escrita, vai pegar isso aqui e vai falar assim, agora eu faço melhor que ela, e vai fazer melhor que eu, porque tá com o coração naquilo ali, eu já estava numa outra fase. Quando eu parei de escrever isso, eu já estava escrevendo livros. Então, outra história, né? Ah, Flávia, eu quero publicar um livro. Publique. Hoje tem várias alternativas, depois a gente pode fazer um encontro sobre isso para a gente trabalhar essa possibilidade. Mas aqui mostrando para vocês algumas questões. Eu olhei para cá, minha estante aqui, à minha frente com meus livros e lembrei dessa história, gente, porque eu acho que é muito legal, não? Não contrata quem não tem pós, mas se eu me comprometer a fazer uma pós, e se eu mandar um capítulo feito? Eu mandei um capítulo feito. Ah, eu faria assim. O cara olhou. Tá bom, vou te dar 3 páginas no primeiro. Aí depois me deu uma. Porque, né, como eu já disse, são vários autores. Tá tudo certo, foi maravilhoso, foi uma experiência única. Bom, então aqui eu trouxe para vocês o que faz o profissional de revisão de textos. Eu acho que ele é menos legal que o profissional de redação mesmo. Eu gosto mais de escrever do que de revisar, apesar de me considerar uma excelente revisora, porque eu sou muito detalhista, muito criteriosa. Mas cada um tem um gosto. Se eu pudesse falar assim, você prefere escrever ou revisar? Eu prefiro escrever. E gosto de revisar o que eu mesma escrevi, tá? Bom, aqui você vai lidar com os erros gramaticais, ortográficos, de pontuação e de estilo, além de verificar clareza, coerência e coesão. O papel do revisor, né, gente, é garantir um texto bem escrito, dentro dos propósitos daquele texto, porque cada texto tem um propósito diferente. Então, é dentro do propósito daquele texto. Então, ele verifica a estrutura do texto, aprimora o estilo, tirando repetições, redundâncias, verifica ortografia, pontuação, pronome, artigo, regras gramaticais em geral, amplia o texto se for necessário, aprimora a fluência, analisa se a linguagem está adequada ou não ao público-alvo, avalia se as regras editoriais foram seguidas, porque geralmente cada empresa tem o seu manual editorial, avalia se o tom de linguagem está adequado ao projeto, aderência do termo às normas especificadas para aquele projeto. Geralmente, em uma editora, há uma reunião de briefing, tá, gente? Interage com editores, redatores, designers, gerentes do projeto para propor sugestões, soluções e melhorias na criação dos materiais e verifica a autenticidade de fontes do texto de pesquisa. Geralmente, o profissional de revisão, ele também é responsável por
identificar erros de prova, erro de formatação. Então, você tem que ter um olhar muito clínico, mudança de fonte, problema de translineação, problema de espaço de palavra, recuo. Isso também é o profissional de revisão que faz, tá? Ô, Flávia, mas eu não posso ser um revisor só de língua e estilo? Ô, gente, cada vez menos as empresas contratam dessa forma. Geralmente, elas querem um revisor completo de conteúdo, de língua e estilo, e também um revisor de diagramação, que ele olha ali a estrutura do texto como um todo. Isso é possível, porque a gente treina o olho, tá? Os principais mercados: trabalhos acadêmicos, trabalho de conclusão de curso, monografia de graduação e especialização, teses de doutorado, pós-doutorado, né, mestrado, enfim. Aqui, o ideal é que você também formate o trabalho de acordo com as normas da BNT, tá? Conteúdos para web, então, artigos para serem publicados em sites, blogs, legendas para redes sociais, conteúdos para sites e aplicativos em geral é a nossa maior demanda e o seu conhecimento extra é esse. Então, para atuar aqui, ó, trabalhos técnicos, é bom saber a BNT. Para atuar aqui, é bom saber SEO e ainda ter um bom domínio de mídias, né? Bom, mercado literário. O mercado literário, ele é mais fechado, gente. Geralmente, você já tem que ter uma certa experiência para chegar aqui no know-how de revisar um livro, tá? Mas as editoras contratam, fazem provas mesmo, processo seletivo amplo, te dão 2 capítulos para revisar e vão ver o seu trabalho. Então, as grandes editoras contratam. Se esse for o seu objetivo, pode buscar um caminho. E o outro caminho é se você conhecer autores, porque aí o autor pode pedir para você ser o revisor. Eu já tive a oportunidade de revisar alguns livros via indicação do autor. O autor, eu quero a professora Flávia Rita. Ai, que bênção, graças a Deus, amém, Senhor. E aí eu fui a revisora em função da exigência do autor. Mas tem editora que também não aceita não, tá? Aí tem editora que trabalha com os revisores internos e ponto. Então aqui você vai trabalhar livro de ficção, livro de não ficção, e-books, audiolivros, transcrição de áudio para livro. O mercado jornalístico é cada vez menor para revisor, mas pode atuar em portais de notícias, jornais impressos e revistas impressas, textos informativos também. Pode haver algum mercado. O publicitário, que é o mais comum também, que a gente pode trabalhar nessa linha de mercado editorial mesmo, brochura, encarte, catálogo, né, placa, outdoor, banner, anúncios impressos e digitais, todos esses vão precisar de um suporte. O serviço de tradução, ele também é muito importante. Então, existem 2 tipos de revisão de textos traduzidos. A revisão pura, que vai exclusivamente no conteúdo, e a revisão comparada, né, que compara o original com o conteúdo traduzido para verificar se todas as informações estão contidas no texto reescrito. É claro que para isso você precisa ter domínio de língua estrangeira, e aí, dentro da sua possibilidade, você vai perceber o que faz mais sentido. O Vitor, meu filho, ele fala várias línguas, e Vitor já trabalhou na internet fazendo um serviço de tradução. Ganha em dólar e tal, vai lá, tradução. E geralmente são provas, como é que eu posso dizer assim? Documentais. Você prova que você sabe fazer. Você manda eles avaliam a qualidade e te devolvem te dando ou não um trabalho. Por isso que eu falo, é prova. Hoje em dia, gente, a gente tem um mercado que ele é muito diferente. Quando a gente fala assim, o diploma importa, claro, tá? Eu acho que o diploma importa. Mas cada vez mais o conhecimento, ele também se sobrepõe a isso. Então a sua autoridade, ela é construída também a partir daquilo que você mostra que sabe. Então, às vezes, esses meninos mais jovens têm o domínio de uma língua estrangeira, vai lá, o Vitor faz muita tradução do alemão e tal, inglês. Ah, traduz, beleza. Ah, então ok, pode pegar o trabalho. E pega e vai ganhando um dinheirinho com esse tipo de ferramenta, tá? Vou até mostrar para vocês qual que é a plataforma que ele usa. Então, tradução de obras literárias, de textos acadêmicos, legendas de obras audiovisuais, manual de instrução, comunicação corporativa. Existem vários tipos de texto. E as plataformas digitais, elas oferecem esse serviço também.
Bom, aqui eu deixei as primeiras, as principais plataformas para você se cadastrar caso você queira fazer esse tipo de serviço. Lembrando que isso aqui funciona igual Uber. Você vai receber um percentual de serviço, muitas vezes não vai conhecer o seu contratante, tem que fazer com um aspecto bem fechado, e eu falo isso porque nem todo mundo se adapta. Tem gente que gosta de conversar com quem contratou, aí esse trabalho não vai ser muito a sua praia. Mas se você quer só um dinheiro extra, usando ou um dinheiro principal, né? Você pode viver disso. Muita gente vive, por exemplo, de Uber mesmo. Eu conheço várias pessoas e vivem com dignidade. Então, se você optar por uma plataforma dessa, você vai entender como ela funciona, né? E vai oferecer cada vez mais potencial para o seu trabalho. Você vai ganhando selos, você vai ganhando qualificação. Qualificação que eu falo é assim, produziu, sei lá, já produziu mais de 100 textos e todos foram ranqueados pelo SEO com a melhor nota. As plataformas vão mostrando e sinalizando que você vale mais dentro de uma determinada jornada, igual a nota que a gente dá para o moço do Uber. Eu tô comparando assim para vocês entenderem. Flávia, eu acho essas plataformas péssimas. Gente, eu acho que a gente tem que se adaptar ao mundo como ele está. Infelizmente, não adianta eu achar nada. Eu sei que muitas vezes, se você estiver apertado de grana, e eu já estive apertado algumas vezes, como esse trabalho extra que eu fiz para a Editora Abril lá atrás, me valeu assim demais da conta, era 2 vezes por ano, um dinheirinho assim, sabe quando você fala assim, 2 vezes por ano, eu vou ganhar mais 3 mil no semestre, 3 mil no outro, não era muitíssimo dinheiro não, era tipo isso, uns 3 mil, mais 10 anos atrás era como se fosse quase 10 hoje, né? E quando a gente para pensar nisso, a gente fala assim, qual é a sua necessidade? Então, como você gostaria de trabalhar? Às vezes você tem uma necessidade de trabalhar de casa, você tem uma necessidade de dinheiro urgente. Então, se isso te atender, é o que você tem que fazer. Não me atende. Você vai procurar outro jeito. Tem outros mercados, não é só esse não, né? Então, aqui eu deixei algumas plataformas que são mais conhecidas para quem achar que faz sentido se inscrever nelas. O Vitor, meu filho, por exemplo, prestava serviço na Orkana, tá? Eu deixei alguns já endereços eletrônicos para vocês. Então, aqui, ó, 99 Freelas, Get Ninjas. Aqui eu deixei também a Rock Content. Eu deixei mais para frente aqui, eu acho que foi aqui, ó. Ela também é uma excelente plataforma, principalmente para redator, porque esta daqui é específico de redator, tá? Bom, aqui, ó, quero trabalhar. Você vai lá, vai se inscrever. Aqui, ó, ao dinheiro que já foi pago a freelancer. Freelance cadastrados, 2 milhões, é no mundo, tá? Mas, enfim, é isso. Como funciona? Leia as regras direitinho. Como encontrar trabalho, fazer os seus filtros, como publicar um projeto. Tem portfólio? Primeira coisa que eles vão perguntar, você tem um portfólio aí, meu filho? Tem, fez direitinho. Então, beleza. Orkana, eu quero contratar, eu quero trabalhar. Vai aqui, ó. Quero trabalhar, faça o seu negócio crescer. E aí você vai ter uma rede aqui cheia de pessoas, ó. Você quer trabalhar. São plataformas super intuitivas, tá, gente? Aqui eu deixei alguns outros serviços que podem aparecer, ó. Serviço de Ghostwrite, já tinha falado com você sobre isso, né, num outro encontro, que você pode se dispor a escrever o livro de alguém. Esse serviço também é muito bem pago. Então, as pessoas cobram, às vezes, por hora, cobram por produto, né? Então, aqui, ó, renda extra, 75 por hora, produzindo textos. Ô, gente, tem um tipo de trabalho que eu não faria de jeito nenhum, tá? Mas olha o que é o trabalho, ficar escrevendo comentários positivos em rede, post, infinito. Você tem que saber escrever. Só isso. É um trabalho escrito. Não, Flávia, mas não é para isso que eu estudei. Pois é, eu não faria. Mas não é o que me agrada. Depende. Falei, eu não faria se eu não estivesse precisando de dinheiro. Se eu estivesse precisando de dinheiro, eu faria. Né? Porque eu sei fazer, ué. Então, eu não gostaria de fazer. É isso. Não é o trabalho da minha vida. Porque você ficar comentando positivamente sobre empresas que você nem conhece, não tem muita graça, mas enfim, se você estiver precisando de dinheiro, hoje tem esse espaço sim, tá? E não é mentira não. O povo fala assim, existe esse tipo de emprego? Não existe mesmo, tá? Bom, deixei aqui alguns links que podem ser interessantes. Esse é de tradução, então, logicamente, você tem que falar alguma língua estrangeira. Então, não precisa de experiência,
é para você traduzir manual, receita, legenda. Ô, gente, é cada coisa para se traduzir aqui, porque esse daqui também, Vitor, gostava um pouquinho. Eu deixei o link só copiado da apresentação, você vai abrir e procurar a página, né? Então, é uma possibilidade, são trabalhos que normalmente podem ser feitos home office. E aqui eu deixei algumas editoras com vagas em aberto para revisor. São sempre editoras muito grandes e a maior parte vai divulgar essas vagas via LinkedIn, tá? Mas aqui eu deixei, se você observar, tem onde é que tá a indicação da vaga também. As que eu encontrei, quer ver uma aqui em Belo Horizonte que tá sempre contratando? Benoli. Aqui, ó. Há 5 dias, porque eu fiz isso hoje, tá? Hoje não, ontem. Tempo integral, trabalho de casa. Entendeu? Então, assim, trabalhar de casa na educação no Bernoulli, em Belo Horizonte, você teria uma opção. Bernoulli também tem em Salvador, beleza? Então, revisor pleno. Ah, eu quero ser revisor em Manaus, em Salvador, em Fortaleza, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, porque é home office, né? Aqui no Bernoulli também, como é home office, pode ser de qualquer lugar. Paraná, muitos, tá? Aqui, ó. Quando você vê assim, revisor 2.000 a 35.000 por mês, é que provavelmente eles pagam por hora. Então, eles vão cobrar lá, vão pagar para você, por exemplo, sei lá, R$ 70 por hora de trabalho. Mas você vai ter que render um número de páginas ali, você vai ter que ter uma meta, é mais complexo, né? De uma forma geral, ó, 2.000 a 3.000, 4.000, que a média de salário do revisor em torno de 3.000, aqui, ó. 1.300 e a média do redator em torno de 5.000. Essa diferença eu já expliquei para vocês por quê, né? Porque o redator, na verdade, ele é para fazer tudo. Ele é para escrever, revisar, dar um pulinho e sorrir para todo mundo. Então é isso. Gente, sabe o que eu falo? Primeiro você tem que gostar do que você está fazendo. Dinheiro é consequência. Entendeu? Então, assim, se você gostar do que você está fazendo, dinheiro será consequência. E você tem que ter coragem de começar o seu trabalho. Seja você ótimo ou não no início. Ninguém nasce bom. Muitas coisas que eu leio, que eu escrevi no passado, muitas coisas que eu já fiz, muitas aulas, eu olho e falo assim, nossa, eu faria totalmente diferente. Mas não tem jeito, eu sou hoje uma pessoa diferente. Eu aprendi muito. Então, é assim mesmo que funciona. Ainda que você não goste do que você produziu, pode ter certeza de que aquilo ali vai ser útil para muitas pessoas. E não compare o seu início com o percurso de outras pessoas. Não é justo com você às vezes comparar uma coisa que você fez com uma coisa que um professor que tem 20 anos de experiência em mercado fez. Não faça isso. E existem clientes para todos os profissionais. Clientes para profissionais que estão começando, clientes para profissionais que já são mais experientes, entendeu? Às vezes, quando o aluno está começando a estudar, eu costumo brincar e falo assim, ele não é muito um aluno perfil Flávia Rita, e a gente brinca e fala isso mesmo, porque às vezes eu já tô com uma linguagem de banca de concurso, e eu falo FCC como se o menino soubesse o que é, e ele não tá nem sabendo. E tá tudo certo, entendeu? Então, cuidado para você não colocar obstáculos no seu próprio desenvolvimento profissional. Não importa se você já é mais experiente, está começando agora, claro que recados diferentes para pessoas diferentes. A questão é, crie o seu trajeto. Não deixe que o seu trajeto fique paralisado pela intimidação de um negócio chamado comparação. Você é único. Então, crie os seus métodos, as suas formas de seguir, se inspire em outras pessoas, porque isso é muito importante, mas ao mesmo tempo valide o que você pensa do mercado, o que você pensa do mundo, né? Seja feliz do seu jeito e crie uma forma de se divertir no trabalho, sabe? Crie uma forma de não ser enfadonho, porque você vai fazer isso por muito tempo. Não vou falar para sempre, não, porque a gente pode mudar no meio do caminho e ser outra coisa, né? Mas você vai ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então não pode ser algo que seja muito ruim. Tem que fazer sentido. É o que eu falei. Se eu tivesse que ficar comentando positivamente sobre outras empresas, o que eu diria? Eu não tenho muito perfil. Eu preferiria talvez dar uma faxina bem dada, porque eu sou boa de limpeza e sou boa de cozinha, também faço uma comida bem feita. Eu teria mais prazer talvez em fazer isso do que ficar colocando sobre reputação de uma empresa que eu não conheço. Vocês entenderam que tem um negócio moral aí, né? Vou falar bem de alguém que eu nem conheço, porque eu sou assim.
entendeu? Mas outras pessoas podem falar assim: ai, Flávia, eu acho que isso aqui é bem tranquilo para mim. Então tá tudo certo, entendeu? É cada um dentro das suas possibilidades, é cada um dentro das suas certezas e principalmente não se paralisando por um negocinho chamado medo do fracasso. Todos nós temos medo, né, gente? Às vezes eu vou dar uma aula para vocês que não sabem, eu falo assim, nossa, isso aqui tá bom. Ah, isso aqui. Aí eu começo, aí eu falo, nossa, será que eu podia ter feito de outra forma? Será que eu podia ter abordado de outro jeito? Entendeu? Eu acho que é bem por aí, né? A gente tem que pensar em como descobrir alternativas para vencer o nosso medo. Bom, aqui eu tô vendo a Aline fazendo uma pergunta, né? Falando assim, até onde o curso de letras peca na formação do redator ou não é o objetivo da graduação? Aline, eu diria que o objetivo da graduação em letras não é formar redatores. Eu diria que redatores estão muito mais afetos ao jornalismo do que à formação em letras, até porque o jornalista estuda muitos gêneros literários, muitos gêneros não literários, e na letras a gente estuda gêneros textuais, mas eu acho que a gente tem um espaço muito menor e maior para sistematização da língua, que nem é a gramática. Olha o que acontece, nem é a gramática, né? A gente vai estudar a sistematização da língua mesmo. Bom, eu acho que o curso de letras peca em não trazer para os alunos uma formação adequada em gramática normativa, porque quando a gente vai para a escola dar aulas, a gente precisa dessa preparação. Eu acho que o curso de letras peca em não trazer grades específicas de redação e de revisão, a maioria não tem. Tá? Eu na UFMG, por exemplo, não tive grade nem de redação, nem de revisão de textos. Então, acho que também o curso peca nisso. Infelizmente, é triste, né? São coisas que podem ser melhoradas na formação no Brasil. O curso de letras, normalmente, quando é para bacharelado, porque existe o bacharelado em letras, ele vai estudar a língua como um sistema de comunicação. E quando é licenciatura, ele vai pegar muito mais esse viés didático e pedagógico que é do ambiente escolar. E aí o viés de redator não está incluso e nem o de revisor, né? Então é bem essa lógica aí, tá? Aqui a Cristina sugerindo, né, a inexistência de estudos, cursos, aulas para os concursos, a parte específica para os cargos com formação de letras. E aí é isso. A gente vai trabalhar na próxima aula os concursos que podem ser prestados por quem está fazendo a nossa pós-graduação. Então é isso, gente. É como diz o outro, focar no que você pode e não no que você não pode. Então, existem oportunidades. É fácil? Não. Mas você vai fazer o seu portfólio, você vai fazer o que você precisa para desenvolver as habilidades. Então, vai dar tudo certo. Então, acabamos por aqui. Pulamos uma segunda-feira e voltamos na outra segunda, tá? E aí nós vamos trabalhar os concursos públicos que estão afetos à área de letras, à área de jornalismo, à área de comunicação, à área de redação e revisão de textos. Lembrando que muitos desses concursos vão requerer formação superior em qualquer área, que é isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, acabamos por aqui. Muitíssimo obrigada pela companhia.